Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Lita. Só o blog do Santo Nome, você pai, mãe, cuida da educação, aluno, estudante, professor, professora, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham desde a época do curso, obrigado, estamos aí no Face, no Twitter, você que acompanha pelo bom e antigo e-mail, você que acompanha pelo blog, sem palavras, você que acompanha pelo YouTube, grato pela confiança de todos vocês, sem deixar de mencionar aqui uma comunidade que gostamos tanto. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Erro Resposta. Gostaria de mandar um beijo para Elisângela, nossa amada, da nossa também querida e amada cidade americana. Um beijo para o meu amado filho humano, papai te ama de montão. E hoje, meus amigos e minhas amigas, dando continuidade aqui à nossa indicação de livros aí, talvez você tenha lido, talvez não, mas vai ficar aí como indicação de leitura, vale muito a pena você ler. É esse livro aqui, ó. É o Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil, de Leandro Narlock, que era um repórter, um jornalista, né? Trabalhou na Veja, na Super Interessante, e fez esse livro mostrando com vasta documentação e citações bibliográficas, né? Mostrando que Zumbi tinha escravos, Santos Dumont não inventou o avião, João Goulart favorecia empreiteiras e a origem da feijoada, pasmo, é europeia. Aleijadinho é um personagem literário e o Paraguai, antes da guerra com o Brasil, era um país rural e burocrático. E quem matou mais índio foram os índios. Então, meus amigos e minhas amigas, esse livro foi lançado em 2009, se tornou um best-seller, vale muito a pena ler esse livro, é uma linguagem muito interessante, simples e de fácil acesso para qualquer pessoa poder ter acesso a esse dado histórico. Politicamente correto é um termo, né, que significa o quê? Nós temos aí certas tradições no Brasil que se consolidaram, correto? Tem a história do índio, tem a história dos negros, tem a história dos bandeirantes, tem a história dos grandes mártires, tem a história dos grandes personagens, e nem sempre esse pessoal foi herói realmente, muitos desses aí, correto? Mas convencionou-se em mostrar um lado dessas pessoas de um jeito. E se você for querer falar ao contrário daquela cartilha, você está perto. Então, o politicamente correto é uma cartilha que você tem que seguir. É invisível a você, mas você vai ter que seguir, né? E muitos artistas vemos por aí, né, que eles não são politicamente corretos, eles acabam se tornando vítimas de ataques, né? E podemos ver recentemente uma festa de uma socialite com temas africanos e tal. A Ivete Sangalo estava participando, se não me engano, desses acontecimentos, e outras pessoas, né? E muitas pessoas criticaram essa festa aí, correto? Então, o politicamente correto é um jeito de amordaçar as pessoas para que não se discuta e não consiga debater certos temas, certos assuntos, seja qual for a origem. Então, a sociedade fica engessada e não progride, né? Então, por exemplo, a questão do índio, né? Na verdade, no Brasil, o número de índios era muito superior ao número dos portugueses, né? Eles chegavam com as suas naus, as suas caravelas. Imagine você aí a viagem, como que é feita a viagem. Naquela época não existiam geladeira, como que essas pessoas chegavam, né, praticamente aos farrapos, né? Por mais que eles tivessem aí o bacamarte, essas coisas todas, é um tiro, e para ser recarregado levava muito tempo, e os índios com aquelas flechas envenenadas e outras coisas mais matavam muitas pessoas. E era uma tradição dos tupi-guaranis, né, e dos tupiniquins, dos povos indígenas,
lutar e guerrear com tribos rivais. A origem da palavra mingau, por exemplo, é um preparado indígena, onde você matava o seu inimigo, né, pegava as vísceras dele, fazia uma papa, um mingau e comia. Correto? Então, para o índio, matar o seu inimigo era questão de salvação. Você ir para um paraíso, rever seus antepassados, enfim. E eles tinham a cultura de queimar, destruir as florestas. Assim é falado no livro. Então, é muito bom que tenha um livro como esse, para que tenhamos um contraponto. A história não é bem assim, do jeito que estão falando agora para nós. Então, você tem uma narrativa, tem pessoas que justificam essa narrativa, tem professores que justificam essa narrativa, tem filmes e toda uma engrenagem que justifica essa narrativa, e você, quando vai discutir aquele tema, você fica engessado, você não pode. Por isso que fala guia do politicamente incorreto. Por exemplo, Tiradentes não foi tão herói assim, né? Então, nós vemos que nós temos que pôr por terra certos mitos que fizeram da história do Brasil. E se você não tem acesso ao contraditório e à real e à verdade, você vai ser sempre enganado. Se o pessoal vai lá atrás, muda a história e apresenta para as crianças e jovens e adolescentes uma história que eles querem que seja contada nas escolas, você nunca vai saber a real. Correto? Então, a cultura indígena, na verdade, para o índio de uma tribo rival era um estrangeiro, cara, era inimigo, né? E eles aprenderam, eles só cultivavam o quê? Um pouco de mandioca e amendoim, certo? E os portugueses trouxeram para eles esse jeito de fazer agricultura, frutas, né? A jaca veio, correto? Não existiam no Brasil, o coco não existia. Os jesuítas que plantaram os cocos por todo o Brasil. Então, eles começaram a ter um carinho especial com os cachorros, né? Então, eles começaram a ver que poderia se trabalhar aqueles animais a seu favor. Conheceram como domesticar o cavalo. Tudo isso foi aprendido. E, ao mesmo tempo, eles que guiavam os portugueses para dentro das matas. Correto? Então, foi uma troca de culturas aí, e as duas, por assim dizer, deram sua contribuição para o Brasil. No nosso país Brasil, nós falamos a língua portuguesa, mas a civilização que já estava aqui no nosso país deu a sua contribuição, né, para as palavras. Por exemplo, aí nós temos aí Pinheiros, nós temos Tietê, né? Nós temos aí o Vale do Anhangabaú, Anhanguera, Rua Anhanguera, onde eu morava, lá em Osasco, Piratininga. Aqui em Americana tem uma Rua Anhanguera também. Então são palavras indígenas, de origem indígena, que se consolidaram na língua portuguesa. Então, ao mesmo tempo, o ser humano é promíscuo. E muitos índios, vendo o jeito de ser do europeu, fugia das suas tribos, porque ele estava cansado daquilo lá, fazer guerras, não sei o que, mas ele queria, aprendeu a beber, né, aprendeu. E o homem branco aprendeu a fumar com quem? Com o índio, que mascava o fumo, né, fumava o fumo, ele aprendeu a fumar, e foi através de um intercâmbio de portugueses até a Europa que o fumo foi apresentado lá na França e se popularizou. Então você veja que a história do mundo não é como se parece, como que é mostrada nos livros didáticos. Infelizmente, é uma tristeza muito grande. Então, fica aí a recomendação de leitura. Leandro Narlock, Guia do Politicamente Incorreto da História do Brasil. Depois você pode ler os outros. Guia Politicamente Correto da História do Mundo, dos filósofos, e aí vai, ok? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, obrigado pela sua inscrição. Duvide tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.